Boa tarde, fiel torcida, tamo junto e vai Corinthians. Antes de tudo, agradecer, novamente as pessoas que estão se inscrevendo no canal e deixando aí seus comentários, seus likes, que é extremamente importante. Mas, antes de falar de Corinthians, antes de falar de tudo, já deixa o seu like caso você goste do nosso vídeo. Se inscreva no canal, é grátis, vai lá, sininho de notificação. Como de costume, sempre às 9h45 da noite, fazemos lives ao vivo trazendo todas as informações durante o dia, atualizações, tudo que rolou no nosso Coringão no dia de hoje, tá ok? Isso constantemente de segunda a sexta. Sabadão, às vezes alteramos um pouco o horário devido a algumas partidas. E claro, pré-jogo, pós-jogo e a partir do segundo turno, transmissões também. E é isso aí. Antes de dar um recado a um certo cidadão que ironizou o Dr. Sócrates, Sormani? Eu vou pedir para a produção rodar a nossa vinheta do canal e já voltamos, fiel. Produção, é com vocês. É isso aí, fiel. Obrigado, produção. Vamos lá, vamos falar de Corinthians. Não, nós vamos falar das informações do Corinthians na nossa live da noite, às 21h45. Esse vídeo aqui é para mandar um recado para um ser que defeca pela boca. Se tomar um laxante, o seu cérebro desce, ele fica sem cérebro. É uma pessoa que, entre os muitos que estão na crônica esportiva, vem colocando a crônica esportiva na UTI, transformando o que era jornalismo profissional em stand-up, em estupidez e principalmente na ignorância da falta de informação e sabedoria. Esse senhor, vou chamar de senhor pelos seus cabelos brancos, não porque ele merece respeito, deve ser uma vergonha para aqueles que o educaram e para aqueles que ele talvez tenha educado. É uma vergonha para a classe profissional a qual ele faz parte, assim como o senhor Flávio Prado. É uma pessoa que, ao invés de informar, trazer à tona a história, prefere apedrejar, distorcer e dar sua opinião, que pouco importa para as pessoas. Um ser humano que mostra que deve ser realmente repugnante. Uma pessoa que não deve ter amigos, até porque demonstra não ter respeito por ninguém. Fala suas besteiras para chamar a atenção e para se manter no emprego. E eu fico me perguntando o que o seu coordenador, o que o pessoal da RH deve pensar do senhor. As duas últimas que o senhor soltou contra a fiel torcida, falando, ironizando, chamando o Corinthians de um São Caetano, com todo respeito ao São Caetano, e dizer que o Dr. Sócrates foi superestimado. Porque só teve 3 títulos paulistas. Superestimado é o Neymar. Tecnicamente sabe jogar bola, mas é tratado como um menino Ney até hoje. Um bebê. Calma, ele é um jovem. As pessoas esqueceram que esse jovem de 17 anos foi em 2010. Já está na casa dos 30. E ganhou o quê pela seleção brasileira? Fora nos envergonhar, fora mundo afora com as suas atitudes. E ficar sendo ironizado como um caicai. E sabe jogar bola. Ah, desculpe, talvez o senhor não entenda isso, porque o senhor é estúpido. Senhor Sormani, o senhor deveria conhecer um pouco mais a história do futebol. E não seria mérito, é uma obrigação de um cronista esportivo, um jornalista que trabalha numa TV fechada, especializada em esportes. Eu não sei se eu destilo ódio ou menosprezo ao senhor. Eu vou optar pelo menosprezo. Não dá para odiar um ser tão pequeno, tão medíocre, tão banal e estúpido quanto o senhor. A ignorância não é só ser uma pessoa que xinga a todos. Até porque o termo de ignorância é quando você não tem conhecimento de algum assunto. Falta conhecimento àquela pessoa. E o senhor é um ignorante ao cubo quando se fala de Dr. Sócrates e se fala de Corinthians. Talvez o Corinthians traga
dores enormes no seu ego, ou não sei se é da vida pessoal, ou se é da sua vida profissional, ou como torcedor que o senhor é. Mas o profissional ele deve ser colocado sempre à parte e ser imparcial. Parabéns, saudoso Roberto Avalone. Palestrino, mas um monstro como cronista esportivo. Conhecia a história do futebol como poucos e sempre soube dividir a paixão pelo Palmeiras dele da paixão que ele tinha pela profissão. Nunca escondeu a sua paixão palestrina, mas também nunca defecou contar a história de nenhum outro adversário. Isto chama-se profissionalismo. Assim como o Mauro Bettini, assim, o próprio Benjamin Bach, né? Ele dá as opiniões, critica o Corinthians, fala abertamente que é corintiano e não deixa o clubismo tomar conta. É diferente do Mauro César, que trabalha com você, que é um flamenguista doente, que quando o Flamengo faz uma coisa é correta, quando é os outros, nossa, não pensou na dívida, ai, tem que ser processado, tem que ser isso. É outro estúpido. E pessoas como vocês só estragam, tá ok? A crônica esportiva. Mas eu vou ensinar ao senhor, e de tabela ao Flávio Prado, e esse Mauro César também, mas principalmente o senhor, um pouco de Corinthians e um pouco de Doutor Sócrates. Talvez o seu estúpido, porque você é estúpido, porque você não tem conhecimento, não saiba da história do clube. Quando você fala que o Expresso tamanho de São Caetano, com todo o respeito ao São Caetano, que é um clube jovem, o senhor deveria pelo menos sentar, não sentar privado, desculpe, não faça isso. Sua cabeça vai murchar, eu esqueci. Mas deveria colocar a mão na consciência. Ah, você também não tem consciência, eu esqueci. Deveria tentar pensar e lembrar do passado. Oh, desculpa, não dá para pensar, o senhor não tem cérebro. Já ouviu falar do Google? Será que o senhor consegue digitar? Mas vamos lá. Não precisa fazer nada disso. Eu vou te dar isso de graça para ver se o senhor aprende alguma coisa. E envergonha um pouco menos assim, tente envergonhar um pouco menos a sua classe, a qual o senhor faz parte como profissional. A classe é profissional, não o senhor. A primeira cabeça do Corinthians, o time que o senhor fala que é pequeno, preta, com listas brancas, ela foi lançada em 1915. Sabe por quê? Era um ato de repúdio ao racismo, por isso era camisa preta com listras brancas. Time pequeno, né? Em 1918, com o Almir Barbo, já tinha um jogador defendendo a seleção brasileira numa Copa América, ele marcou 2 gols ainda. Uma Copa América, na época, muito apertada. A década de 20, o Corinthians toma conta do futebol paulista, sendo tricampeão paulista, né? 2 vezes. E tinha na sua defesa, né? O trio da seleção paulista, que era Tufi no gol, com a Prioridade Satanás, que só jogava de preto, Grané e Del Débio, que era o vilão de zaga. E naquela época, as escalações eram formadas e esse trio era tido como a defesa do time. E foi aí que nasceu a história dos 3 mosqueteiros. Teve Ineco, um dos seus primeiros grandes ídolos, que até uma bola comprou para o time. Mas teve Mulatinho, Rato, né? Teve Jango, teve grandes nomes que passaram pelo timão. Na década de 40, Domingos da Guia chega ao Corinthians, por ironia, pai do Ademir da Guia, olha só, um dos maiores zagueiros do futebol, da história do futebol brasileiro. E em 51, quando o Corinthians ganha um campeonato paulista, ele vai até o vestiário parabenizar os jogadores. Luizinho, que veio, né, junto com o Tupã, mas, né, desculpa, o Tupã veio depois, veio com o Gilmar Santos Neves. Ele foi parabenizar o Luizinho, que veio até na várzea. Cláudio, aquele time que depois foi criando a estrutura do time que encantou o mundo entre 53 e 54. Mas o senhor não sabe disso. Ele foi parabenizar por ele não ter conseguido o título que tanto ele quis na década de 40 com a camisa do Corinthians. Um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. O time de 53 e 54, né, a temporada 51, 52, 53, 54, ficou marcado na história do Corinthians. Ah, mas é só um paulistinha, quando você ganha paulista. É que talvez o senhor não tenha conhecimento que os anos
20, 30, 40, 50, 60, 70, anos 80 e até parte dos anos 90, quão valioso foi a disputa do Paulistão, a disputa do Carioca, do Mineiro, os regionais. E até os anos 80 tinha muito clube que preferia ganhar o regional do que qualquer outra competição devido à rivalidade com as outras equipes. Mas talvez o senhor não saiba disso porque o senhor é um acéfalo, o senhor tem falta de conhecimento. Para resumir Corinthians, para falar do Sócrates, vou dizer uma coisa ao senhor. 53 ganhamos a mini Copa do Mundo, o senhor falou que o Corinthians não havia ganho nada da vida, de forma invicta, porque vinha encantando o mundo numa excursão pela Europa. E essa mini Copa do Mundo, Sormani, só o Real Madrid venceu 6 vezes. Será que tinha validade? Nesse torneio tinha Roma da Itália, tava lá o Barcelona, não é de Guayaquil não, tá? Da Espanha. E o Corinthians ganhou turno e retorno invicto, o último jogo com um gol do nosso querido Luizinho Pequeno Polegar. E jamais pedimos para a FIFA autenticar, atualizar, sabe, oficializar como título mundial. Nada disso. Cada competição dentro do seu período guardado em sua caixinha. Ganhamos o torneio sul-americano de 56 contra o Boca e o Vasco ganhou em 48. Mas a Taça Libertadores de América é um torneio sul-americano ou é do continente asiático? Eu gostaria de saber. Ou é da CONCACAF? Eu estou na dúvida. É europeu? É continente africano? Sul-americano é... Caramba! Libertadores de América, os dois é da América do Sul? Oh, parabéns, senhor Bandido. Você não é tão burro assim? E o Corinthians nunca pediu para oficializar, homologar aquilo como uma Libertadores. E a Libertadores, quando tomou o formato de 14 clubes, a ganhamos invicto, com a melhor campanha da história, com 14 rodadas. E tem até hoje a melhor campanha, da melhor defesa da história da Libertadores. Pouco, né? Quando o senhor desenha o nosso primeiro Mundial, deveria avisar o senhor que é o regulamento que a FIFA usa na Copa do Mundo de Seleções. A seleção do país anfitrião, que é o país sede, eu vou explicar assim, de uma forma mais simples para o senhor, eu vou anfitrião, você vai ter que procurar no dicionário, representa aquele país. E assim é feito com o Mundial de Clubes até hoje. E o Corinthians ganha 98 e 99 o Campeonato Brasileiro, acho que não teria alguma dúvida em representar o nosso país. Ah, mas porque ganhou competição aqui dentro não vale? Então a Copa de 2014 não valeria para a seleção brasileira? Será que a França é campeã do mundo em 98? Porque ela também não disputou eliminatórias. E a Libertadores era como se fosse uma eliminatória para o Mundial de Clubes. É uma eliminatória, porque só vai o vencedor. Uma coisa não tinha ganho Libertadores, mas é o time do país sede. Ficou claro para o senhor? Ao invés de eu desdenhar nosso título, respeitar nossa conquista, daí Mundial com a Libertadores. Ô papagaio de pirata. Você tem obrigação de saber isso. É sua obrigação, não é mérito. E para falar do Dr. Sócrates, Sócrates tinha tudo para dar errado, Sr. Armani. 1,88 m de altura, calçando 38, não era um exímio atleta, muito pelo contrário. Preferiu se formar e jogar futebol paralelamente. Chega ao Corinthians para dar aquele toque de magia, de maestria que o Esporte Clube Corinthians Paulista teve enquanto ele esteve conosco. Tentar determinar o tamanho do Sócrates por conquista mostra o tamanho da sua ignorância. Rivelino também teve poucos títulos, talvez no momento errado do Corinthians. E acima do Rivelino como camisa 10 só houve um, Pelé, que aquele foi de outro planeta. Rivelino chegou na estratosfera. Ele era tão pequeno como jogador, Sr. Mano, que o terceiro maior camisa 10 da história do futebol mundial, para mim foi o Maradona, tinha o Rivelino como seu ídolo. Pouca coisa, né? E na seleção de 70, você deve se lembrar, pelo menos idade para isso você tem, talvez não tenha inteligência. Que teve que armar um jeito de colocar o Rivelino para jogar. Que o 10 era o Pelé, não tinha jeito. Pequeno Rivelino, né? Mas não ganhou muitos títulos. Então ele também é superestimado? É isso? Você é estúpido mesmo, né? Dr. Sócrates ganhou poucos títulos, só 3 paulistas, é superestimado, como você disse, mas era um gênio da bola. Um líder dentro de campo, que desfilou toda a sua categoria com a seleção de 82, sendo capitão daquela seleção. Pouca coisa, né, o Sócrates era, né? Mas é porque ele conhecia de futebol, já o senhor.
encantou o futebol mundial com a sua inteligência e foi um líder fora de campo. O senhor é líder do quê? Então, quando falar do Sócrates, lave a sua boca. Lave a sua boca. Não desdém de um gênio da bola. Porque Rivelino, Sócrates, Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno foram gênios. Gênios. Pelé tá um pouco acima, não tem como. Não dá para falar do cara. Aí tem Edu, né? Tem grandes nomes da história do futebol mundial, do Corinthians principalmente, alguns parceiros, inclusive, do Pelé, Coutinho, né? Que foram gênios. Gerson, né? Zizinho, né? Mas é que o senhor não vai entender isso. E existem os craques, né? Rivaldo, Marcelinho Carioca, Edilson foi craque, Edmundo, né? A gente pode pegar Roberto Dinamite, tem Andrade, aí eu vou pegar Zenon, né? E aí, Luizinho, Baltazar, Carbone, Cláudio, né? O Pita foi craque, nasceu no Santos, entre outros jogadores. Então, quando falar de alguém, lave a sua boca, conheça. Não destile ignorância nem estupidez para aqueles que te acompanham. No mais, só quero dizer ao senhor, o senhor é um ser repugnante e desprezível. Respeite o Corinthians, respeite o Dr. Sócrates e tente ser um pouco melhor. Apenas isso. Vai, Corinthians.